Oi, gente, como vocês estão? Fiquem por dentro de tudo que acontece na novela A Gata. Se inscrevam, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Quinta-feira, 23 de novembro. Mariano pede a Jacira que nunca mais repita que ele está apaixonado por Esmeralda, pois pode causar sérios problemas. Jacira diz que ele não precisa tentar enganar, porque ela conhece os homens. Mariano fica incomodado, mas Jacira continua dizendo todas as características de um apaixonado e que ele está por Esmeralda. Esmeralda diz a Paulo que ele é seu único amor. Paulo diz que tudo é difícil e que precisa pagar pelo mal que fizeram para ela. Ele assume sentir vergonha dos seus próprios erros, de ter a julgado e pensando tão mal dela. Esmeralda beija a mão do amado e diz que o ama e que o amor não permite que ela guarde ressentimentos. Ela diz que no dia seguinte voltará ali para o visitar e levar os seus filhos. Na frente da mansão, Dora vê Virgínia e Centavinhos aos beijos. Revoltada, ela diz à garota que não pode acreditar que ela esteja saindo com aquele morto de fome. Virgínia diz a Dora que não vai permitir que ela ofenda Centavinho. Uma coisa é ela aceitar as grosserias de sua mãe e outra é aceitar as dela. Dora se desculpa envergonhada. Depois, Dora humilha Centavinho e diz que se Virgínia reparou nele é porque não pode ver na realidade como ele é. Paulo diz à sua mãe que não se sente digno de voltar para Esmeralda. Ele diz que também disse isso a Esmeralda. Paulo disse que vai embora do hospital naquele mesmo dia, porque não quer que, quando Esmeralda vá ali no dia seguinte, ele esteja presente. Paulo ressalta todas as maldades que Augusto fez para o pai de Esmeralda, que sente muita vergonha e não tem cara para olhar para ela. Enquanto isso, Esmeralda está emocionada dizendo a Damião que o amor voltou em sua vida. Ela diz ao amigo que ela e Paulo serão muito felizes, mas Damião não acredita nisso. Dora conta a Lorena que viu Virgínia e Centavinho aos beijos na frente da mansão. Lorena fica furiosa e tem uma discussão com Virgínia. Ela diz que se ela continuar se vendo com aquele morto de fome, terá que tomar medidas extremas. Virgínia diz à mãe que está cansada das ameaças dela. Lorena, cruel, ameaça levar a filha para um instituto de cegos, onde ela não incomodará ninguém e nem será mais um peso para toda a família. Virgínia fica muito abalada pelas palavras cruéis da própria mãe. No dia seguinte, Silencioso vê Esmeralda tentando ir ao hospital para ver Paulo e a proíbe. Esmeralda o encara. Augusto garante a Lorena que prefere morrer antes de se sentir humilhado pelo Silencioso. Esmeralda diz a Silencioso que é muito grata a ele, mas seu amor com Paulo está acima de tudo. Ela diz que ele também foi vítima das maldades dos pais e que não vai o esquecer. Silencioso a recrimina, pois ela está sendo submissa a Paulo, sendo que o acordo era que ele quem a procuraria. Mônica chega ao hospital para visitar Paulo e o surpreende. Esmeralda pede a Silencioso que não se vingue de Paulo, pois ele é o pai de seus filhos. Silencioso diz a Esmeralda que precisa cumprir sua promessa de ser forte e estar a seu lado para seguir com um plano de vingança contra os Martínez Negrete, pois deseja ver Lorena e Augusto humilhados diante dela. Augusto diz a Lorena que não vai dar o gosto para Silencioso de se humilhar. Lorena diz ao marido que precisa agir sozinha, pois tem um plano em mente. Esmeralda se zanga porque o Silencioso a proíbe de levar seus bebês para que Paulo os veja. Mariano foi quem avisou Mônica que Paulo está no hospital para que ela fosse vê-lo. Paulo se desculpa pela má forma com que se portou com ela. Mônica diz que não tem nada para se desculpar. Jacira acompanha Esmeralda para que vá ver Paulo. Esmeralda vai ver Paulo no hospital e, ao chegar, encontra Mariano, que mente ao dizer que Paulo já não está mais no hospital.
Mariano diz que Paulo não queria vê-la, muito menos seus filhos, e que nesse momento está com Mônica. Esmeralda se decepciona e diz a Jacira que já não irá mais lutar pelo amor de Paulo. Augusto contrata um fotógrafo para que tire fotos de Esmeralda com outro homem, para fazer parecer que ela mantém relações com ele. Silencioso diz a Esmeralda que não gosta de ficar brigado com ela, ainda mais por um Martínez Negrete. Esmeralda diz que também não gosta de ficar assim com ele, mas que Paulo é amor de sua vida. Mercedes avisa Esmeralda que tem um homem na sala a procurando e diz que foi a pedido de Paulo. Esmeralda se retira, deixando Silencioso para trás. Augusto diz a Lorena que acaba de fazer algo para impedir qualquer coisa entre a gata e Paulo. Lorena diz ao marido que Paula e Esmeralda se amam e que talvez esse amor seja a salvação deles. Augusto diz que Lorena cometeu um erro ao conversar com a gata em um momento de fraqueza. Esmeralda pede a Mercedes que tome conta de seus filhos, porque vai acompanhar o senhor que veio a pedido de Paulo. Esmeralda é capturada. Todos se preocupam, pois já fazem horas que não tem notícias de Esmeralda. Esmeralda sofre uma tentativa de abuso, mas ela arranha a cara do bandido e tenta fugir. Paulo chega na casa de Silencioso para visitar Esmeralda e ver seus filhos, e descobre que ela saiu para ir atrás dele com um homem. Paulo diz a Silencioso que não mandou ninguém para buscar Esmeralda. Silencioso o adverte que se a família dele se atrever a tocar em um fio de cabelo de Esmeralda, vão se arrepender. Paulo pede que ele não acuse ele e nem sua família do que está acontecendo com Esmeralda. Esmeralda é levada para um quartinho onde um homem a dopa e assim cumpre o que Augusto lhe pediu. Ao descobrir que Esmeralda está desaparecida, Paulo reclama com seus pais e diz saber que eles têm algo a ver com isso. Hipócritas, Lorena e Augusto negam qualquer envolvimento com o sumiço da gata. Paulo ameaça os pais, diz que se eles tiverem algo a ver com o desaparecimento de Esmeralda, vai fazer que caia todo o peso da lei sobre eles. Paulo volta para a casa de Silencioso e revela saber que ele é o pai de Esmeralda. Silencioso fica furioso, segura Paulo pela gola da camisa e pergunta quem lhe atreveu a lhe contar. O homem contratado por Augusto insinua que ele e Esmeralda estão tendo intimidade. Paulo diz a Silencioso que não importa como ele sabe e que Esmeralda é sua filha, pois entre o céu e a terra não há nada oculta. Ele jura ao Senhor que Esmeralda não vai descobrir essa verdade por ele. Na casa de Silencioso, Paulo recebe umas fotografias em seu celular, onde vê Esmeralda tendo relações com outro homem. Perla, desesperada, diz a Centavinho e Maria que sua filha está em perigo. Tem certeza que algo ruim está lhe acontecendo. Perla joga sua boneca no chão e diz que aquela não é sua filha. Esmeralda acorda, ainda confusa, e vai para a casa de Silencioso. Damião vê as fotografias e diz a Paulo que tudo não passa de uma armadilha. Ao chegar na casa de Silencioso, Esmeralda encontra Paulo, que preocupado a pergunta se ela está bem. Esmeralda diz que não sabe de nada e está muito abalada. Paulo jura à amada que os envolvidos irão pagar pelo que fizeram a ela. Esmeralda chora em seus braços muito abalada. Anoitece. Silencioso, zangado, diz a Paulo e Damião que tem certeza que isso foi obra de Lorena e Augusto, e agora haverá uma guerra entre eles. No dia seguinte, Esmeralda acorda melhor e toma café da manhã com o pai. Augusto mostra para Paulo as imagens de Esmeralda com outro homem e diz que recebeu aquilo na tarde do dia anterior. Damião encontra o homem que foi contratado por Augusto para fazer o serviço com Esmeralda. Paulo, revoltado, joga o celular, diz que recebeu aquelas fotos e que Silencioso tem certeza que Augusto está por trás daquilo. Lorena sai em defesa de Augusto, mas Paulo confronta o pai.
é você que está por trás de tanta baixeza? Paulo jura ao pai que vai descobrir toda a verdade.